Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019 da BRF SA. Essa conferência será apresentada pelo senhor Lorival Luz, diretor-presidente global, pelo senhor Carlos Moura, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores, pelo senhor Sidney Manzaro, diretor vice-presidente Mercado Brasil, e pelo senhor Patrício Roner, diretor vice-presidente Mercado Internacional. Passamos a palavra agora para o senhor Lorival Luz, que dará início à teleconferência. Senhor Lorival, por favor. Obrigado. Primeiramente, bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado por estarem participando da nossa teleconferência de resultados. Eu quero também informar a todos que, além dos vice-presidentes que ela citou o nome que vão estar fazendo a apresentação, todos os demais vice-presidentes estão aqui conosco e estarão disponíveis depois para a sessão de perguntas e respostas. Inicialmente, eu gostaria só de comentar, e aí indo já para a página número 4, que são os primeiros dados, colocar o atingimento da receita da companhia na casa de 8,5 bilhões de reais, e acima de tudo, trabalhando já pelo segundo trimestre consecutivo, com margens brutas no patamar de 25%. Isso demonstra a tendência de elevação das margens que a gente tem tido desde o final do ano passado, passando por este ano e se estabilizando nesses dois últimos trimestres, quando eu digo segundo trimestre e terceiro trimestre, nesse patamar de 25%. Quando a gente olha, e falando do EBITDA, o EBITDA ajustado, reportado da companhia de 1,6 bilhões de reais, uma margem de 19%, mas a gente coloca em destaque de forma bastante clara aqui que nós tivemos nesse trimestre, como vocês viram no release, um ajuste de questões tributárias com relação ao ICMS sobre a base do PIS/COFINS, o Carlos vai falar mais adiante, que excluindo esse efeito, nós estamos falando aqui de um EBITDA de 1,142 e uma margem EBITDA de 13,5%, que também gostaria de reforçar que a companhia teve no seu segundo semestre do ano passado uma margem EBITDA na casa de 7%, elevou-se para 10% no primeiro trimestre e está atuando no segundo e terceiro trimestres no patamar aí de 14%, nesse trimestre específico, com 13,5% de margem EBITDA, o que mostra, sim, a evolução das ações que têm sido feitas e o patamar onde a companhia está nesse momento de elevação da sua margem EBITDA. Ainda nesse trimestre, só para também reforçar, a despeito do 1,142, nós tivemos especificamente nesse trimestre mais 111 milhões de reais, que já estão inclusos nesse número, de provisões, e provisões que foram feitas aqui no segmento corporate, onde incluem provisões de ações civil públicas, desmobilizações e também um ajuste feito de Lucas do Rio Verde, e também com relação ao programa de habitação de lá, que foram mais 19 milhões de reais, e também tivemos provisões de encerramento de ações trabalhistas no segmento Brasil de 57 milhões. Então, dentro desse 1 bilhão 142, nós temos aqui 168 milhões de provisões que estão nesse número aqui. No ano, a gente chegou e atingiu 3 bilhões e 900 milhões de reais, sempre lembrando que, assim como no terceiro trimestre, no segundo trimestre a gente teve o ajuste da base do PIS/COFINS e que esse número, mesmo se excluindo, chegaria a 3 bilhões de reais. Outro fator bastante importante, a gente gostaria de destacar, é a volta e também a consistência da rentabilidade e lucratividade da empresa nesse trimestre com 446 milhões, gerando um acumulado já no ano de 523 milhões nas operações continuadas, a despeito de um prejuízo que tivemos no ano de 2018.
E, bastante importante, a geração de caixa livre da companhia. Uma geração robusta de 1,4 bilhões no terceiro trimestre, chegando a 3 bilhões ao ano de 2019, sempre lembrando que dentro desses 3 bilhões também tem o reflexo e a entrada do caixa do plano de desinvestimento anunciado no ano passado e executado no início desse trimestre, mas reforça o nosso compromisso e disciplina financeira com uma geração de caixa operacional bastante robusta e toda ela utilizada e sendo utilizada para redução da dívida e desalavancagem da companhia. Essa é uma prioridade para nós. Na página seguinte, página 5, a posição de caixa bastante sólida e robusta de 7,7 bilhões, uma redução da dívida líquida para 13,8 a despeito do aumento de câmbio que tivemos nesse trimestre e extensão do prazo médio de 4,4 anos, deixando uma situação financeira da companhia bastante mais adequada do que tínhamos no ano anterior. Com relação à alavancagem, nós tínhamos um guidance de 3,15 para o final desse ano, nós atualizamos agora para 2,75 no final desse ano e estamos reportando 2,90 no final deste trimestre, que a gente está colocando aqui mesmo, considerando o efeito do IFRS, da implementação do IFRS 16, isso seria 3,21 vezes. Mas aqui o que eu quero ressaltar é a trajetória. Um ano atrás, exatamente no terceiro trimestre de 2018, nós reportamos um EBITDA de 6,74 e agora estamos num patamar e numa trajetória no patamar de 3 e buscando trazer essa alavancagem para casa de 2, como falamos no planejamento estratégico do ano passado, no BRF Day do ano passado. Então, estamos caminhando em direção ao que priorizamos nesse sentido. E dentro do 2,75, faltam agora 3 meses. Obviamente, existe aqui todo um aspecto de volatilidade do câmbio, e como nós temos 58% da dívida em moeda estrangeira, você pode ter alguma volatilidade com relação a isso e um efeito que pode acontecer no balanço e não nas operações no final desse período, e por isso essa alavancagem de 2,75 que a gente está passando. Falando de acontecimentos e possibilidades e oportunidades que temos e avançando para o terceiro TRI e pouco de perspectiva 2020, crescimento que temos, ao longo desse trimestre e recentemente tivemos aqui a habilitação de 3 plantas para exportação para o mercado chinês. A gente já comunicou isso, o Lucas do Rio Verde, tanto a nossa planta de suínos como de aves, foram habilitadas no final de setembro, portanto, sem ainda nenhum efeito no resultado do terceiro trimestre agora reportado, mas com uma possibilidade e uma potencial de exportar 40% do volume a mais do volume hoje exportado em suínos e mais 20% na parte de aves. E recentemente, nessa última semana, tivemos também a habilitação da nossa planta de Santa Catarina de Campos Novos para exportação de miúdos para a China também, e com potencial aí de pelo menos 5.000 toneladas ano deste produto, que demonstra uma oportunidade. A companhia tem trabalhado junto ao Ministério da Agricultura, junto ao mercado chinês, a fim de ter as suas plantas habilitadas para atender aquele mercado, e isso vem acontecendo ao longo desses meses e gerando cada vez mais potencial de volume e oportunidade para a BRF. Nesse sentido, na página seguinte, eu estou na página 6, também na última semana, nós assinamos um memorando de entendimento com a Sagia, na Arábia Saudita, com um investimento na casa de 120 milhões de dólares
para a construção de uma planta para atender, sobretudo, o mercado saudita, mas também podendo ser um hub de exportação para a região. Então, uma planta que terá uma capacidade estimada na casa de 50 mil toneladas ano, que produzirá produtos processados, industrializados, então empanados, marinados, hambúrgueres, que são o objetivo também da companhia, cada vez mais crescer nos produtos de maior valor agregado, buscando também uma redução da sua volatilidade de resultados e uma melhor estabilização de resultados e de margens. Arábia Saudita, como vocês sabem, é um mercado absolutamente prioritário, assim como todo o mercado halal para a BRF. Nós estamos presentes naquele mercado há mais de 40 anos, temos uma posição de liderança, uma marca forte lá, já temos uma distribuição muito adequada naquela região, principalmente na Arábia Saudita, e a gente quer cada vez mais participar desse momento e da visão 2030 do país. Aqui eu quero também destacar e esclarecer que não existe nenhum tipo de negociação ou contrapartida, tanto com Sagia ou com o governo saudita. O que existe aqui é o plano estratégico da BRF, conforme já dito anteriormente, de investir e seguir crescendo e manter a sua posição de liderança naquele mercado. Então, não existe nenhum tipo de contrapartida, assim como não existe nenhuma obrigação de que matéria-prima para essa fábrica seja obrigatoriamente de mercado produzidos ou de mercado local. O que existe é o nosso compromisso com a qualidade final do nosso produto e toda a matéria-prima que nós comprarmos ou que forem utilizadas para essa planta deverão atender a todos os quesitos de qualidade que assegurem a qualidade do compromisso final do nosso produto, que esse é o nosso maior compromisso. Se tivermos matéria-prima de qualidade competitiva localmente, compraremos localmente. Se não tiver, faremos o equilíbrio disso com a importação dos produtos que hoje nós temos e conseguimos assegurar a qualidade vinda do Brasil. Então, apenas para esclarecer, e isso está em consonância com a nossa direção e com o alinhamento estratégico. Falando na próxima página, e aí um pouco da visão nossa de grãos, do que impactam fortemente o nosso custo e do preço da proteína, que a mensagem que eu quero passar com vocês é, diferente de um ano atrás, onde a gente teve uma subida muito forte de patamar do custo de milho e de soja, o que a gente está tendo agora é, sim, uma volatilidade em virtude de trade war, em virtude de atraso de plantio americano e outros, mas é uma volatilidade intrínseca dentro de um certo patamar. E isso é o que tem acontecido aqui em 2019, uma estabilidade maior no patamar e que pode ter, sim, com essa volatilidade, um leve aumento para início de 2020. A companhia tem, e como já disse, trata isso não como posição financeira, mas sim como um insumo absolutamente relevante, primordial, e que a gente não usa isso como instrumento financeiro para correr ou adicionar risco à companhia. Quando a gente olha aos preços das proteínas, também o que aconteceu? Existe uma volatilidade maior, principalmente no suíno, em virtude de ASF, e eu vou tratar disso na sequência, mas num patamar muito mais elevado com relação a 2018 e início de 2019. Então, existe sim uma estabilização agora com uma volatilidade no curto prazo nas proteínas, mas um nível muito mais saudável do que nós tivemos no ano passado. Reflexo disso a gente vê no próprio resultado da companhia, com a melhora, sim, das nossas margens, principalmente de margem bruta. Então, o cenário com relação a custo e relação à proteína, ele está bem mais
positivo do que tivemos ao longo do primeiro semestre desse ano e principalmente no ano de 2018. E a perspectiva que a gente vê é também que isso se mantenha para os próximos trimestres e até se acentuando de forma positiva. E por que isso? Principalmente olhando para a próxima página, o slide de número 8, o impacto ainda de ASF, o impacto da febre suína, ou peste suína africana. O dado relevante do lado esquerdo, se a gente olhar, a gente já tem dados do próprio governo, do Ministério da Agricultura chinês, uma redução aí de suínos, matrizes e leitões quase na casa de 45%, 50%. Sempre lembrando, China é responsável por cerca de 50% da produção mundial, de uma produção na casa de 115, 120 milhões de toneladas. Então, é um impacto absolutamente relevante que acontece, e quando a gente olha a curva, principalmente, eu chamo a atenção para matrizes ali, essa queda ali, ele continua caindo. O que quer dizer isso? Eles continuam abatendo as fêmeas. O quão mais se abate as fêmeas e isso se intensifica, mais longo é o prazo de recuperação e de reposicionamento do plantel. E mais se atrasa o efeito efetivo de falta de proteína. Porque continua se abatendo, a oferta ainda continua no mercado local. Mesmo assim, com uma antecipação, a gente já olha a curva do lado direito, o impacto que já teve localmente com relação a preços. Obviamente, em dado momento, aquela curva amarela das matrizes ela vai tender a estabilizar, e aí no momento que se tende a estabilizar para que se restabeleça o plantel, haverá de fato aí sim a falta de produto para consumo, e aí terá em algum momento um impacto maior aí no equilíbrio oferta-demanda. Vocês já me ouviram dizer quando que isso vai acontecer. A gente já achou que poderia acontecer no segundo trimestre, no terceiro trimestre, eventualmente no quarto trimestre, mas a resposta isso acontecerá quando de fato a peste suína africana ela for controlada e for contida. Então, a cada mês, a cada trimestre que passa, eu acho que essa situação, essa data se aproxima. Então, efetivamente, até pelo número que a gente já tem agora, com essa redução de 50%, a probabilidade que ela aconteça já em 2020 e talvez no primeiro semestre de 2020, ela se acentua e aí sim gerando novamente mais uma volatilidade, mais um impacto com relação aos preços. E com isso eu passo e apresento o Carlos Moura, nosso CFO, recém-chegado na companhia, e reforçando também que com a chegada do Carlos, nós temos agora o time de vice-presidentes completo, ele se junta aos demais vice-presidentes que estamos aqui trabalhando juntos há um ano. Então já temos um time com um ano trabalhando junto e o Carlos chega para reforçar e completar o time, e aí eu passo a palavra para eles. Obrigado. Obrigado, Lorival. Bom dia a todos. É com muito entusiasmo que eu me juntei a esse grupo aqui da companhia, sob liderança do Lorival. Temos aqui um grupo bastante unido pela construção de resultados cada vez mais sólidos e sustentáveis, né? E olhando para o futuro com muita confiança. Indo para o slide 11, os volumes serão comentados pelos companheiros Sidney e Patrício, então eu vou direto para a receita líquida, que cresce 8% na comparação com o mesmo período do ano passado, e isso proporcionou, juntamente com um custo do produto vendido estável na comparação com o ano passado, um lucro bruto de 24,8%, atingindo 2 bilhões e 96. Essa forte evolução do lucro bruto, ele faz com que o nosso EBITDA ajustado chegue a 13,5%, né? Um salto de 579 milhões no terceiro trimestre de 2018 para chegarmos a 142 milhões na base comparável, uma vez que nós estamos aqui
destacando o efeito de 467 milhões da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS referente à Sadia. Em virtude da safra dessas receitas originadas da Sadia, nós também temos um efeito favorável no nosso resultado financeiro, da ordem de 515 milhões, o que contribuiu para o resultado do trimestre. Importante destacar aqui no EBITDA ajustado também o esforço que a companhia tem feito no gerenciamento matricial de seus gastos, de forma a ter um conjunto organizado de ações para que nós possamos manter os custos sob controle. Indo para o slide número 12, por favor, a gente vê a evolução da margem bruta, saindo de um patamar da ordem de 17%, 18% ao longo do ano de 2018, evoluindo para 20% no primeiro trimestre desse ano e claramente adquirindo um novo patamar nos últimos 2 trimestres. Na comparação dos 9 meses, podemos ver que a nossa margem bruta absoluta cresce 10,3% ano contra ano. O nosso EBITDA ajustado, portanto, também na comparação histórica, podemos ver que saímos claramente de um patamar de 7%, 8%, avançando para 10% e agora chegando a 14%, como o Lorival mencionou, dado que nós estamos fazendo a comparação com a exclusão do efeito do PIS/COFINS sobre a base de cálculo do ICMS. Nos 9 meses de 2019 versus o mesmo período do ano anterior, o salto, o crescimento que nós temos aqui é de quase 97% ano contra ano. Indo para o slide seguinte, o slide 13, é um dos destaques do trimestre do ponto de vista de administração do balanço. Nós tivemos uma evolução da dívida líquida reduzindo de 16,3 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2018 para 13,8 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2019. Importante destacar aqui que esse vetor de queda dos 2 bilhões e meio da dívida líquida, ele acontece fundamentalmente pela geração de caixa operacional, né? A gente também tem no fluxo de caixa de investimentos um cronograma de CAPEX bastante disciplinado pela companhia. Gostaria de destacar que a companhia vem mantendo o seu ritmo de investimento de capital, principalmente em ativos biológicos, em atendimento ao nosso mercado, eficiência, notadamente em indústria 4.0, que começamos a experimentar ações nos nossos complexos industriais. Em suporte a TI, importante mencionar a implementação do IBP da SAP, o Integrated Business Planning, que vai proporcionar uma otimização do nosso processo de planejamento integrado. E o fluxo de caixa de financiamento, afetado pela amortização das dívidas que nós tivemos e também da variação cambial que nós tivemos nesse período, que levou o nosso câmbio de verificação a 4,16, então ele também nos afeta substancialmente aqui. Importante mencionar que o nosso ciclo financeiro também teve uma grande otimização em todos os seus componentes. Clientes, fornecedores, estoques, quer dizer, a companhia tem feito uma administração integrada, coerente desse ciclo financeiro, principalmente trabalhando na revisão de processos e na sustentação das práticas ao longo dos períodos seguintes. Indo para o slide 14, eu queria detalhar um pouquinho mais sobre a alavancagem e o perfil do endividamento. No primeiro quadro à esquerda, de alavancagem financeira, o Lorival já comentou na apresentação dele, mas eu queria destacar que com o efeito do IFRS 16, nós teríamos uma alavancagem de 3,21, né? O perfil da nossa dívida líquida, da nossa dívida bruta, perdão, no quadro à direita, de 21,5 bilhões de reais, ele é composto de 58% denominado em moeda estrangeira e 42% em real, né? No cronograma da dívida líquida, que são os dois quadros de baixo, a gente pode ver a clara evolução de 2 componentes. O primeiro do prazo médio, nós saímos de 3,2 anos para 4,4 anos, e da nossa posição de caixa associada à maturidade de vencimento das dívidas, né? Nós tivemos uma emissão de bond com forte demanda para vencimento
em 2030, a recompra de cerca de 675 milhões de dólares de bônus com vencimentos entre 2020 e 2024, também o reperfilamento no mercado doméstico de dívidas da ordem de 1 bilhão e 600 milhões de reais e a amortização antecipada de linhas da ordem de 700 milhões de reais também no mercado doméstico. Isso fez com que nós tivéssemos estruturalmente uma visão de redução do custo da dívida associada à extensão de prazo médio, tanto para a moeda nacional quanto para a moeda estrangeira. Com isso, eu gostaria de passar a palavra para o Sidney para falar sobre o Mercado Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Muito bom ter você conosco aqui. Falar sobre o Brasil. Bom dia a todos. Quero compartilhar com vocês os resultados positivos do Mercado Brasil, em linha com o nosso planejamento estratégico, aquilo que a gente vem comentando nos nossos últimos encontros. A receita cresce, mantém o crescimento de 6,3%. A margem bruta, a recuperação da margem bruta, atingindo o patamar próximo ao ideal de 24,6%, refletindo um crescimento significativo do EBITDA de 35,8%, atingindo 541 milhões, com margem de 12,3%. E é importante destacar também a consistência nas alavancas que vão nos dar sustentação para o futuro. Então, o nosso crescimento através da inovação, a retomada do pipeline e dos nossos projetos que irão construir o nosso resultado para frente, e também a retomada dos nossos investimentos nas nossas marcas, que trazem já o reconhecimento em algumas categorias, as campanhas de Sadia, a campanha de Quali, de Delina, já reconhecido pelo mercado, pelos prêmios que nós estamos recebendo. Indo para a página 17, esses resultados ficam mais evidentes e de forma mais granular, onde apresenta o crescimento consistente das margens, evoluindo nos últimos 3 períodos, atingindo o patamar de 24,6%. Quando a gente olha para o acumulado year to date, a gente percebe de forma mais expressiva o crescimento, saindo de 19,9% para o ano passado para 23,3% esse ano. E isso reflete um constante crescimento e recuperação da margem de EBITDA do bottom line do Mercado Brasil, atingindo 12,3% no último período. Indo para a página 18, e aqui é onde eu gostaria de investir um pouquinho mais de tempo nas explicações, a gente percebe que em volume ainda apresentamos uma queda sobre o ano anterior, reflexo de toda a nossa política de rentabilização e de adequação da cadeia à nova realidade dos estoques, que faz com que a pressão por liquidação tenha acabado. Olhando esse mercado, a gente nota que o crescimento ou a queda ela é puxada por produtos in natura, onde efetivamente se concentrou o nosso esforço de regularização de cadeia. Olhando processados, a gente tem uma pequena queda sobre o ano passado de 1,1%, e quando a gente olha já no período anterior, comparado ao último trimestre, nós crescemos quase 10%. Isso gera uma receita crescente, como comentei anteriormente, de 6%, sobre o último período 7%, faz com que a nossa margem cresça de forma consistente, refletindo no EBITDA. Esse movimento acaba impactando o nosso market share. O nosso market share, a gente tem uma queda de 1,3% no total, e é importante também a gente entender esse movimento. Esse movimento ele é
diferente entre as categorias que nós atuamos, porque ele reflete de forma diferente. Então, em categorias aonde o efeito do passado de liquidação teve um maior impacto, sofre mais. Nos segmentos onde nós não tivemos grande impacto, sofre menos. Então, a gente percebe claramente que no segmento de frios a gente cresce 0,6 percentuais sobre o ano anterior, importante para a gente, onde a gente tem um market share próximo a 50%. Outro segmento que a gente também segue de forma positiva em margarinas, né, atingindo aí um patamar expressivo comparado ao histórico de 54,2%, um crescimento de 1,3 pontos percentuais. E aonde a gente tem um impacto maior do histórico que nós tivemos em relação à política de equilíbrio da cadeia e de recuperação das margens com repasse de preço, a gente tem um impacto mais negativo, né? Falando principalmente de embutidos, onde a gente cai 2,7, que é onde se concentrou toda a nossa operação de regularização de estoque, que agora, de uma forma mais saudável, com margens mais consistentes, a gente começa a retomar o crescimento. E a mesma coisa nos congelados, né, nos pratos prontos, onde o impacto maior é a operação do autosserviço dos grandes varejos, que é onde tem, nesse primeiro momento, um impacto maior, uma discussão maior em relação aos preços, mas onde a gente já tem o pequeno varejo puxando, tanto nos frios quanto margarinas, a gente retoma o crescimento. Então, olhando esse cenário, estamos bastante otimistas, consistentes em relação à nossa estratégia de continuar rentabilizando através da melhor execução e eficiência operacional, trabalhando muito forte em inovação, com melhoria de serviços e investindo em nossas marcas para que a gente possa ter cada vez mais essas marcas desejadas pelos nossos consumidores. Obrigado, vou passar para o Patrício, que vai comentar também os resultados positivos do mercado internacional. Obrigado, Sidney. Bom dia. Então, passando aqui para o mercado internacional, estamos na página 20. Dá para ver um aumento de volume, ou praticamente no mesmo nível contra o ano anterior, mas uma pequena queda contra o trimestre anterior, principalmente por causa da Turquia, que fecharam as exportações para o Iraque, e isso impactou num volume que mais ou menos representa 30% da exportação. Então, um volume importante, só que foi em boa forma administrado entre outros mercados. Quando nós vamos para a receita ficou 4,8% menor que o período anterior. Quando nós vemos o lucro bruto, quase 8%, mas quando nós vemos o EBITDA, só ficou 2% menor, que vou passar a explicar nos próximos slides. Obrigado. Então, quando nós vemos por geografia, o halal tem muita importância, tem 59% do total, e o não halal 41%. E se nós analisamos por proteína, 79% aves, 8% suína e 13% são outros produtos, principalmente industrializados. Quando nós analisamos por produto, aves inteiras representam 37%, onde a maioria vai com marca, principalmente a marca Sadia e a marca Bambit. Os cortes de frango, que são com valor agregado 41%, suíno 9% e FPP 12%, que são onde está o foco principal de nosso movimento, que é avançar de aves inteiras, passando por cortes de frango, suíno industrializado e FPP. Então, vendo uma foto bem rápida do halal, dá para ver o porcentagem importante de processados, lembrando que 4 ou 5 anos atrás a gente tinha 4% de processados, hoje tem 14%, e as aves 86%, onde tem uma canibalização positiva das partes de frango e industrializados de frango versus as aves inteiras.
Quando nós vemos a receita líquida, que aqui é onde mais impactou no total, foi principalmente no halal, dá para ver a queda do 11,6% contra o período anterior, o que fez que o EBITDA como um todo seja menor, mas não tanto por causa do controle, principalmente das despesas, e a boa administração dos preços e dos volumes por canais, que a gente tem feito principalmente no Golfo, para melhorar a situação que a gente tive na Turquia. A Turquia, lembrando, exporta 30% do volume total, que vai principalmente para o Iraque, e o Iraque ficou fechado quase em sua totalidade, só ficou a parte do norte aberta, que ficou bem saturado por causa de todas as exportações dos produtores turcos. Então, isso tive uma pressão no mercado turco para vender produtos que não são os ideais dentro do mercado turco. Estamos falando de um frango mais pequeno, frango que foi congelado para ser vendido como exportação e que tem que ser vendido no mercado que compra fresco. Então, isso impactou muito no total, já que a Turquia é o mercado principal do halal, mas a Arábia Saudita, junto com os países do Golfo, principalmente Emirados Árabes, conseguimos preços em linha ou até melhores que o período anterior para manter uma EBITDA de praticamente 17,9, em linha com o período anterior, só que gerando um pouquinho menos de dinheiro por causa do volume. Indo para o mercado internacional, o volume ficou melhor, principalmente quando nós comparamos com a evolução também do mix. Processado está crescendo. Quando nós vemos suíno, também 18% versus 17%, as aves praticamente 70%. A receita cresceu 5%, só que lembrando que como os outros mercados internacionais representam 40% do total, eles não conseguiram gerar todo o volume e a receita que o halal tive perdido por causa da Turquia. Quando nós vemos o EBITDA, vemos ainda uma melhora muito boa na margem total, de um período para outro de 20% para 23% de EBITDA, que foi esse crescimento de 20%. Então, quando nós comparamos ano contra ano, o preço de venda foi 32% maior, maiores volumes embarcados, 5%, ainda não está se materializando as novas fábricas que foram aprovadas para a China, e com uma margem de 23%, que é a melhor margem dos últimos anos que tem todo esse grupo de mercados. Então, passando novamente o microfone aqui para o Lorival. Obrigado. Bom, obrigado, Patrício. Só para concluir, antes da gente iniciar perguntas e respostas, só colocando, acho que a estratégia traçada pela companhia tem apresentado resultados bastante positivos. Colocamos a companhia num novo e diferente patamar com relação às suas margens, à sua geração de caixa. Sempre lembrando, nosso compromisso aqui é um compromisso com a rentabilidade, um crescimento sustentável e contínuo, olhando o longo prazo e a trajetória da companhia. Estamos operando de forma bastante eficiente, com nossos estoques em patamares bastante baixos, o que nos permite ter uma gestão mais adequada das nossas exportações, nossas vendas no mercado local, visando sim a adequação no longo prazo. A recuperação e os resultados estão vindo conforme planejado, eu posso até dizer até de forma mais acelerada e um pouco até antes do que a gente esperava inicialmente no ano passado. Fruto disso é o resultado líquido da companhia, a geração de caixa, a desalavancagem também que estamos apresentando e com perspectivas absolutamente fortes, dado todo o trabalho estrutural que tem sido feito e também o impacto que teremos com as habilitações e recentes habilitações feitas nesse último trimestre, que passarão a gerar e trazer o resultado a partir dos próximos trimestres.
O nosso guidance de alavancagem, ele prevê sim, pode ter uma certa volatilidade no câmbio, mas o importante é a trajetória que a gente busca para a gestão da companhia, que é sim levar a companhia a 1,5, 2 vezes e ao mesmo tempo retomar a crescimento não só no mercado externo como no mercado local, com inovação, lançamento de produtos e expansão fabril. Então, apenas como um sumário a uma conclusão dessa primeira parte, aí vamos abrir para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que cada participante terá direito a uma pergunta. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America. Bom dia a todos, bom dia, Lorival. Tenho duas perguntas mais em Brasil. Acho que primeiro, olhando para a parte de processado, acho que chama a atenção a melhora de volume sequencial, né, no terceiro tri versus o segundo, apesar do preço médio ter se mantido mesmo com o preço do frango mais baixo. Se vocês pudessem dar um pouco mais de cor de como vocês estão vendo a dinâmica, especialmente nesse segmento, como vocês estão sentindo o consumidor e resposta ao aumento de preço. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação mais à produção de frango mesmo local. A gente vê os dados de alojamento, etc., acelerando. Como que vocês estão vendo a questão de oferta e demanda, principalmente por essa incerteza de timing, né, de quando o mercado externo ele vai, de fato, acelerar de uma maneira um pouco mais consistente. Então, se vocês pudessem dar um pouco mais de cor também do que vocês estão vendo do lado da produção. Obrigada. Obrigado, Isabela. Eu vou falar rapidamente da segunda pergunta e aí eu passo para o Sidney. De novo, a gente está olhando aqui o contexto de forma geral e a perspectiva agora, quando você fala de alojamento, principalmente para 2020. Então, de fato, os dados estão aí, mas haverá sim uma necessidade de proteínas. A gente já tem visto embarques, inclusive, para a China de peito de frango, coisa que não era um mercado de peito, quer dizer, isso demonstra que a demanda está vindo. Então, o que a gente está vendo, e é uma nova oportunidade, se lembra, o mercado de peito era primordialmente para a Europa, e você tem dado a demanda, quer dizer, o efeito da necessidade da proteína vai fazer com que China e demais países passem, de fato, a estar importando. Então, eu vejo esse aumento de alojamento, eu acho que a produção efetiva, o efeito efetivo dele acontecerá ao longo de 2020, e ao longo de 2020 eu estou aqui enxergando que haverá, sim, a demanda para esses produtos, vistos os impactos do ASF. Então, pode sim, como eu disse, ter alguma volatilidade de preço, como teve recentemente no In Natura, mas isso é uma volatilidade de curto prazo com uma tendência de alta. E como disse, nós fizemos o dever de casa e temos condição de fazer a gestão adequada para aproveitar o melhor momento de venda, dado que estamos com o resultado e com o estoque baixo. Então, a trajetória de longo prazo pode fazer com que, em dado mês especificamente, a gente possa ter algum impacto no volume, mas esperando, sem dúvida, o que a gente está enxergando de contexto, que é uma perspectiva positiva nesse médio prazo, e é aí que a companhia quer buscar sua rentabilidade. E aí eu vou passar para o Sidney aqui. Bom dia, obrigado pela pergunta. Em relação especificamente ao In Natura ou a Aves, conforme a sua pergunta. Diferentemente das projeções que nós tínhamos no mercado, o terceiro trimestre
ele apresentou no mercado de aves no Brasil uma queda nos seus preços, contrariando até as previsões que os institutos de mercado tinham. Ele reflete um pouco ainda está um pouco vulnerável em função desse fluxo de exportação, ainda não está regular em relação às habilitações que estão acontecendo de forma sistemática. E como é um mercado mais pulverizado, com mais players no mercado, ele acaba gerando uma oscilação nos preços, que fez com que no terceiro trimestre o mercado tivesse um preço de aves menor do que o histórico, que estava apontando preços maiores. A nossa decisão em relação a esse cenário foi de manter os nossos preços, por isso o reflexo dos nossos volumes. Os nossos volumes caíram, mas muito em função da gente entender que era uma situação pontual e que com as novas habilitações de maior fluxo de exportação, os preços se recuperariam, que é o que tem acontecido no último mês, pressionado por preço de outras proteínas, bovinos e suínos, com preços maiores. A recuperação de frango ou de aves está acontecendo, voltando aos patamares iniciais previstos pelos nossos estudos e os estudos do mercado. Então, a visão que nós temos é que esta queda de preço de aves no mercado brasileiro, ela foi pontual e que vai se recuperar no patamar que estava antes para os próximos meses. Essa é a nossa linha, por isso mantivemos os nossos preços e sofremos um pouquinho de queda em relação aos volumes, mas não muda o nosso cenário de demanda para frente. Obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, Banco JP Morgan. Sidney, nos processados, vocês fizeram aumentos de preço no começo do ano, reposicionaram um pouco a categoria. As exportações de suíno têm sido bem mais consistentes em termos de volume e preço que as de frango. Você vê espaço para novos aumentos de preço? Se sim, de onde, quais categorias? E se não, seria por conta do consumidor, ainda não consegue absorver esses aumentos? E minha segunda pergunta para o Patrício. Patrício, quão ruim seria um cenário em que a China reabre para os Estados Unidos, volta a importar frango dos Estados Unidos? O que poderia trazer de desafio para vocês, eventualmente de oportunidade em outros mercados? Você acha que a China absorveria os Estados Unidos, mais volumes adicionais? Essas são as minhas perguntas. Obrigado. Oi, Lucas, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Eu acho que em relação ao mercado de in natura, eu acho que eu respondi na pergunta anterior, ou seja, a gente vê espaços de movimentação, de recuperação do preço do mercado, e deve ser crescente o preço do mercado. Nós nos mantivemos firmes a nossa estratégia de rentabilização, então provavelmente teremos preços compatíveis à nossa política. Então, vou deixar um pouco in natura de lado e vou falar de processados, como você perguntou. Eu acho que o patamar de preços que a gente, ou seja, o reequilíbrio dos preços que nós fizemos no início do ano, eu acho que esse foi concluído no início do ano, e o que a gente tem medido é o followership da concorrência, que gradativamente tem se aproximado aos patamares históricos. Ainda há um gap de followership em relação à concorrência, mas nos mantivemos firmes a nossa política, por isso que com essa evolução do preço da concorrência, os nossos volumes estão sendo crescentes no mercado brasileiro. Espaço para novas movimentações estão muito mais vinculados a como o mercado vai se comportar. Nós temos um cenário de grãos de estabilidade no período anterior, que faz com que a gente tenha custos estabilizados. Agora, olhando para frente, tem um novo cenário, esse cenário tem que ser analisado, e acho que ele vai ficar muito mais em função do repasse de, eventualmente, custos maiores ou de inflação,
voltando a uma normalidade de política de preço. Ou seja, o que foi feito no início do ano foi uma correção daquilo que tinha pendente para trás e que, em função da cadeia desestabilizada, fez com que as margens fossem achatadas. Agora a gente regularizou esse processo no início do ano e para frente ele vai voltar a ter uma dinâmica de mercado. É uma dinâmica onde a gente tem concorrentes, onde a gente tem pressão de grãos, onde a gente tem demanda de mercado externo e, em função desta análise, aí sim a gente pode chegar à conclusão se necessário será novos aumentos de preço. Por enquanto, os repasses que foram feitos estão dentro da nossa política que dissemos no início do ano que iríamos fazer e iríamos ficar bastante disciplinados a ela. Então, é essa linha que a gente vai seguir, normalidade agora da política de preços e custos. Oi, Lucas. Respondendo aqui a que aconteceria se a China abre para os Estados Unidos o frango, eu não vejo assim, grandes problemas. Tudo depende como é feito, se é gradativamente e demais, mas hoje os Estados Unidos, como você sabe, eles exportam praticamente tudo o leguarte que eles produzem e eles vendem através de brokers, que acabam vendendo muito na África e muito no Oriente Médio e em alguns países perto da Rússia ou dentro da Rússia mesmo. Então, abrindo a China, teria uma realocação desses volumes. Eles não têm excesso de asas, não têm pés e demais. E a China hoje, por exemplo, a gente tem muita mais demanda desses produtos do que a gente tem fábrica habilitada para exportar. Então, eu não vejo como um problema no curto prazo e, ao contrário, até ajudaria em parte para nossas estratégias de vender um mix até melhor dentro de países como a África e demais, onde a gente vende muito FPP, vendemos muitas outras partes e temos sempre problemas para vender as pernas quando a gente tem um excesso via Japão ou o que fora. E um bom exemplo foi um pouquinho o Canadá. Canadá que ficou fechado para a China, eles acabaram liquidando esse volume, uma boa parte no Japão, que acabou aumentando os estoques de congelado demais. E isso impactou muito nas exportações de frango, exportações de pernas e demais. Então, os mercados ficar abertos e estáveis é o que dá mais projeção para a gente se preparar e planejar melhor. A volatilidade dos mercados abrindo e fechando é que complica a gente. Mas assim, quando você vê o consumo de porco que está sofrendo um pouquinho agora no mês de novembro, os preços se estabilizaram na China e demais, é por causa dos preços. A proteína de frango vem muito mais embaixo desses preços, então tem mercado mesmo. Eu não vejo como um grande problema. Muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Lucas Cipiccia, Goldman Sachs. Oi, bom dia a todos. Eu também gostaria de voltar um pouco sobre a discussão sobre o Brasil. Lorival, você mencionou como agora já são 2 trimestres que a empresa está em um patamar de margem bruta de ao redor de 25%, que é bem mais saudável do que a gente tem visto nos últimos 2 anos. Apesar disso, acho que é interessante como a margem de Brasil também está aquele nível e a margem dos mercados internacionais, de fato, até está acima, foi acima no terceiro tri da rentabilidade de Brasil. Agora, apesar deixando para o lado as volatilidades de curto prazo, historicamente costumava ter um premium, se quiser, da rentabilidade da margem bruta de Brasil, por causa do mix, por causa market share, distribuição, etc, etc. E então a minha impressão é que ainda o Brasil está abaixo do que deveria ou poderia ser um high 20s de margem bruta, que eu acho que até deveria ser mais achievable em um cenário onde o mercado internacional está saudável ou tem demanda. Então, eu gostaria de entender um pouco mais de você se ainda tem aquela percepção que a rentabilidade do mercado doméstico poderia continuar a subir. Pode ser não no curto prazo, mas mais no médio prazo. E também, agora que, se quiser, a urgência financeira dos mercados internacionais está sendo
pode ser deixada um pouco para o lado. Quanto a empresa vai voltar a focar mais em inovação no mercado doméstico, em foco no mix de produto, em conversas, por lo menos, que por uma razão ou pela outra, se quiser, foram um pouco colocadas de segundo plano comparado com o que foram os debates mais financeiros dos últimos ano e meio. Obrigado. Tá, obrigado, Luca. Primeiro, sobre Brasil, isso, olhando o contexto de margem geral que eu mencionei, sim, sem dúvida, tem espaço para ter uma melhora. Sempre lembrando que, historicamente, talvez que você pegar os dados mais passados ainda, o mix entre processados e in natura era chegando a quase 80% de processados, 75% a 80% de processados e 20% a 25% de in natura. Hoje a gente está com 30% de in natura, como você sabe, tem margens menores, e 70% de processados. Então, isso pode melhorar sobre duas óticas. A primeira é 2020, você tem uma melhora de economia, crescimento econômico, aumento de renda, isso migra mais para processados e aí a gente tem uma melhoria de margens. Também pode melhorar numa segunda ótica, que é a demanda internacional, como eu disse, por exemplo, China, a gente já está embarcando peito de frango para a China a preços bons. Quer dizer, quanto mais se aumenta a demanda externa, você pode ter aqui de novo um impacto no preço do in natura local. Então, sim, tem uma perspectiva que eu enxergo de melhora de margem para o Brasil sobre esses dois aspectos, sempre adicionado, e não podemos limitar a essa melhora simplesmente preço de mercado externo, mas a tudo aquilo que tem sido feito no Brasil, e a gente vai falar um pouco mais disso no BRF Day de terça-feira, na melhoria comercial, na melhoria da distribuição, na melhoria de atendimento, também na eficiência e na melhoria de custo operacional. Então, isso são ações estruturantes que, adicionadas ao movimento de mercado, nos trazem muita confiança e, como eu disse, de estar num novo patamar e ainda ter uma perspectiva positiva com relação a isso. E aí, indo para a sua segunda pergunta, isso nos dá mais confiança, robustez para, assim como anunciamos o investimento na Arábia Saudita, também investir mais em inovação. E isso a gente também vai estar falando, eu vou estar falando disso na terça-feira, que é uma prioridade. Nós estamos colocando mais recursos, estamos colocando mais dinheiro em investimento e em diferentes iniciativas, buscando sempre voltar ao que já foi no passado, de ter um pioneirismo no crescimento e na lançamento de novos produtos, novas categorias e ter essa posição relevante, buscando de novo maior margem, ou maior participação dos produtos processados e trazendo uma melhor estabilização para o nosso resultado. Muito bom. Se posso adicionar uma pequena pergunta sobre esse ponto, pode também aclarecer um pouco a estratégia de marca entre CG e Perdigão? Acho que faz muito tempo que a gente viu aquela troca de share que de uma forma ou da outra que está continuando. Então, qualquer coisa você pode compartilhar um pouco como você está vendo esse desenvolvimento entre as marcas, quanto é estrutural, quanto é conjuntural e de novo, faz um tempo que a gente não fala um pouco também da segmentação entre as duas marcas principais. Oi, Luca. Esse tem sido o nosso trabalho de buscar cada vez mais o território das marcas. De uma forma muito resumida, talvez no BRF Day a gente consiga dar maior uma explicação um pouquinho mais detalhada, mas em resumo, os territórios das marcas, a Sadia continua se apropriando da qualidade superior, da praticidade,
e puxando cada vez mais por ser uma marca inovadora. Por outro lado, a Perdigão ela tem um papel importante de sabor marcante, de trabalhar um pouco mais a indulgência e de trabalhar efetivamente momentos de ocasiões onde a gente tenha ao redor da mesa um público cada vez mais interligado à marca. E sem contar com o Qualy, né, que é a marca que a gente trabalha dentro do mercado de spreads. Então, cada vez mais esses dois territórios a gente tem trabalhado e se você olhar as nossas campanhas, você vai ver isso presente quando a gente vem e trabalha muito bem os atributos da nossa marca Sadia, com uma lasanha sem conservantes, uma pizza feita de verdade, uma marca cada vez mais falando com esse consumidor que busca qualidade superior, que busca inovação, que busca praticidade. E do outro lado, você vê isso também presente em nossas campanhas, né? A campanha na brasa, onde você tem um churrasco com um ponto de encontro, ou você vê o comer ao redor da mesa com a feijoada, com o perdigão. Então, esse mercado, a gente vai trabalhando com duas marcas que durante muito tempo ficaram uma próxima das outras, a gente definindo territórios cada vez mais claros, onde o consumidor acaba tendo uma proposta de valor diferente para cada momento. Ok, Luca? Obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Luciana Carvalho, Banco do Brasil. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. A minha pergunta é referente ao mercado halal. A gente acompanhou aí volumes in natura ainda caindo ano contra ano e preços também menores, né? Ao mesmo tempo, a gente acompanhou os esforços da empresa no sentido de controlar custos de despesas, o que acabou ajudando aí a sustentar margens. Eu queria só entender o quanto mais a empresa pode avançar nesse aspecto, né? Se a gente pode, de repente, entender que esse low double digits é um novo patamar de margem para a região, nesses patamares de volume e preço, ou a gente pode esperar mais algum avanço no curto e médio prazo? Tudo bem, bom dia. Quando nós vemos assim as margens do halal, o halal tem duas grandes regiões. Tem a Turquia, que representa 40% do total, mais ou menos, e tem o Golfo, onde está a Arábia Saudita, que representa 60%. O problema foi específico na Turquia com respeito à exportação. Todo o mercado turco exporta 30% da produção que vai principalmente para o Iraque. O Iraque, que ficou fechado, onde tem o maior consumo, que é o Bagdad e o Basra, só ficou aberto a parte do Kurdistão, que é o norte, e isso fez que a gente tive que vender o volume, já que você tem programado toda a produção, geralmente quando é frango e demais, 6 meses com antecipação. Então a gente tive que vender uma boa parte desse volume dentro da Turquia e isso impactou muito nos preços. O mercado turco estava nos dando praticamente o melhor resultado do todo halal e acabou sendo o menor resultado no trimestre. Mas quando você vê assim o Golfo, que está com certa pressão do consumidor, aumentos de custos, combustível, eletricidade e demais, a gente está num nível de preços altos, até por cima do nosso orçamento. E a gente está conseguindo colocar assim, os volumes quase sem problemas. Tem certos mercados como o Egito, que tem licenças, tem certos mercados como o Iêmen, que tem atrasos de pagamento, um mês para outro e demais, mas assim, o impacto foi especificamente na Turquia, especificamente na exportação, que é onde tem menos lucro para a gente. Só que vender esse volume dentro da Turquia impacta. Mas se você vê o EBITDA total, em quanto a porcentagem, a gente está praticamente no mesmo nível, está em 17%, já tem um nível muito alto. Só que realmente está com pressão porque, outra vez, a China não está levando ainda os volumes, os mercados asiáticos não estão levando os volumes, a África ainda está com certos problemas de divisas em certos mercados, principalmente a Angola,
que está tendo certas mudanças no formato de importação, mas e isso acaba sendo que a gente tem que colocar mais volumes, ou a gente não, toda a indústria mais volumes no Oriente Médio. Mas eu, na verdade, estou assim, bem confiante que os preços que a gente está tendo hoje, o custo de distribuição, o mix de produtos, a alocação por canais e demais, está bem positivo. E eu estou vendo essa situação para o próximo ano também, até melhorando um pouquinho, já que tem muitos produtores que estão mudando de griller para frango mais pesado, para se preparar para certos mercados que estão se abrindo mais. Tá ótimo, Patrícia, obrigada. Se me permitem só uma segunda pergunta ainda na região, se vocês puderem comentar um pouco sobre a expectativa para a Arábia Saudita especificamente, vocês acreditam que a gente pode ter algum avanço significativo depois da visita do governo em outubro? De repente eles voltam a exportar, a abrir o país para exportações da BRF, ou os avanços na região devem acontecer mais em termos de parceria mesmo, como o anunciado com a Sábia? Olha, a Arábia Saudita tem uma meta muito clara, que é a produção local chegar a 60%. No momento, ano passado, quando eles fecharam muitas assim, CIFs do Brasil, quase que chegaram aos 60% por um par de meses, e aí esse ano estão 50%. Então, na verdade, se pode ter assim, mais proximidade ao Brasil, se entender melhor. A visita do Bolsonaro foi muito boa para se aproximar, para mostrar o apoio. Na região, ele visitou praticamente todos os países, assim, uma viagem muito intensiva, e também para os governos começar a ver o Brasil como mais um parceiro e não quem não ajuda nas metas de food security que eles têm. Existiram fechamentos de outros mercados como a Ucrânia para exportar para a Arábia Saudita e demais, onde o relacionamento entre os países de pronto é um pouquinho mais distante ao que o Brasil está mostrando. Mas, assim, pode ter certas melhoras. A gente está tendo conversas muito boas com as autoridades, com governos e demais, só que a meta é muito clara. Eles precisam chegar em 60% para reforçar o food security, e por isso também que nossos anúncios e demais de nos aproximar mais à produção local está indo nessa linha. Não? Já a gente tem marca, tem distribuição, já temos hoje só na Arábia Saudita mais de 500 pessoas, tendo uma distribuição muito eficiente. Então, realmente a gente vai até ser parte desses 60%. Bem claro, Patrícia, obrigada. A nossa próxima pergunta vem de Leandro Fontanesi, Bradesco BBI. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho dois pontos que eu gostaria de clarificar do resultado. O primeiro, sobre o EBITDA ajustado. Tem dois efeitos do que vocês citam durante o press release, que seria 57 milhões de despesas judiciais no Brasil e 111 milhões que está no segmento corporate, que viria de provisões e despesas de desmobilização, que vocês não ajustam no EBITDA ajustado. Só queria entender se vocês consideram que esses dois efeitos que eu mencionei são também não recorrentes e deveriam ser também ajustados. E o segundo ponto, sobre o guidance revisado, né, de 2,75, nas nossas contas ele implicaria algo como 1,1 bilhão de reais de EBITDA no quarto trimestre, que aí sequencialmente parece não sugerir uma melhora, né? E só para entender se é realmente isso, e também aproveitando como vocês estão de expectativa para natalinos, né? E que pode contribuir aí sequencialmente para o EBITDA. Obrigado. Bom dia, Leandro. Carlos falando. Vou seguir pela ordem das suas perguntas, e comemorativos eu vou passar para o Sidney comentar um pouquinho. Sobre a questão dos efeitos aqui no corporate, nós decidimos não destacar isso como itens não recorrentes, porque, na verdade, ajustes de provisão para riscos cíveis e tributários é uma coisa que faz parte do curso dos nossos negócios, né? Como você sabe, nós temos uma força de trabalho de mais de 88 mil trabalhadores, né? E ainda você tem, quer dizer, efeitos de processos que estão em estoque, além
de um fluxo que vem reduzindo, né? Mas a gente também vem investindo na melhoria de processos internos para evitar a entrada de novos processos. Mas ainda, em algumas regiões do país, como a gente é multirregional, você tem um efeito de demanda e, enfim, o balanço tem que estar pronto para responder a isso, e isso é uma coisa contínua do negócio, né? As despesas com desmobilização de ativos, também a gente está o tempo todo tentando otimizar a nossa base de ativos, e com isso você pode encontrar ajustes que você tenha que fazer nesse curso. Então, isso a gente também não considerou como não recorrente, porque você pode ter, no momento de um ajuste de impairment ou de desvalorização de algum ativo, você tem que reconhecer isso. E o terceiro ponto aqui foi uma provisão que nós fizemos para o município de Lucas do Rio Verde, decorrente de um programa habitacional que nós temos, né? uma reserva ainda, né? E a gente também não tratou como não recorrente, porque esse é um assunto que é comum ao nosso negócio, e, de novo, como a gente tem uma base de funcionários de localidades muito distintas, a gente considerou isso como intrínseco. Com relação ao guidance, nós temos uma abordagem sempre orientada para a redução da dívida. Eu queria reiterar o ponto que o Lorival tocou aqui sobre disciplina financeira, né? Nós estamos mirando um objetivo entre 1,5 e 2 vezes EBITDA dos últimos 12 meses. O 2,75 ele reflete uma série de componentes, entre, por exemplo, variação cambial, choque em margem. Então, a gente preferiu situar isso, que já é uma redução relevante em relação ao 3,15 anteriormente demonstrado, e que não é só a gente fazer a conta de trás para frente para chegar no número do EBITDA, a gente tem que levar outros aspectos em consideração na evolução da dívida líquida. Você também vê, a gente está gerando mais caixa, né? Mas você tem efeitos dentro da dívida, notadamente a variação cambial, que podem sim nos afetar. Você pode ter uma afetação em ciclo financeiro. A gente melhorou muito o ciclo financeiro, como você pode perceber, mas no final do ano, por exemplo, você tem um efeito compressivo em cima dele. Então, esses fatores combinados levaram a gente a fazer esse guidance, que nós estamos seguros de que nós vamos alcançar em virtude da disciplina financeira anteriormente mencionada pelo Lorival. Eu vou passar aqui para o Sidney falar sobre comemorativos. Bom dia, obrigado pela pergunta. Estamos otimistas, bem otimistas com o cenário de natalinos fim de ano. Acho que tem uma combinação de fatores que nos deixam animados. Primeiro, acho que o fundo de garantia é uma injeção de curto prazo, mas nesse momento, quando pega o menor endividamento do consumidor, ele tende a se transferir de imediato para consumo e consumo de curto prazo. Então, acho que essa combinação de cenário de curto prazo econômico mais favorável dá uma perspectiva de fim de ano positiva. Tem um outro aspecto positivo também, que é o câmbio, né? O câmbio acima de R$4 faz com que uma das proteínas acabe tendo uma pressão maior. O bacalhau, que está sempre muito presente nas mesas, possa ter um preço mais elevado, que, combinado com o momento de bovinos, em função de escassez e preço, vai fazer com que o ambiente leve o consumidor para a ceia de Natal com uma presença maior de aves natalinas. Combinado com bovinos, também nós temos suínos. Lembrando que o ano passado, em função de todo o excedente de mercado, suínos foi uma oportunidade muito boa para o consumidor colocar na ceia de Natal. Esse ano, diante de todo o cenário externo e de recuperação e equilíbrio dos preços, suínos também perde um pouco de força, e aí essa combinação faz com que aves seja smart choice, né? Seja a combinação mais favorável de ceia de Natal.
ter na ceia de Natal um produto que aproximadamente com um gasto de 70 a 75 reais vai fazer uma ceia de 6 a 8 pessoas, enquanto que as outras proteínas estão distantes desse gasto por consumidor. Então, esse cenário todo nos deixa bastante otimista para o fim do ano. Ficou bem claro, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Antônio Barreto, Itaú BBA. Bom dia, obrigado pela pergunta. O Lorival comentou que a geração de caixa foi mais robusta do que nos últimos tris, e de fato a gente viu isso. Eu só queria esclarecer 3 pontos aqui para a gente ter um melhor entendimento da geração de caixa. O primeiro, em relação aos não recorrentes do TRI, em especial o de ICMS, eu entendi que não teve efeito caixa, eu queria confirmar isso. O segundo ponto, existiu alguma operação... Obrigado, Lorival. O segundo ponto, existiu alguma operação com juros de ganho de working capital, seja recebível, risco sacado ou algo do tipo? E o terceiro ponto, em relação à operação de hedge. Pelo que a gente viu, a empresa tem um hedge de balanço, a gente somou rapidamente a nota do ITR com a posição long dólar de 400 milhões de dólares. Isso daria um ganho mais ou menos de 125 milhões de reais caixa no TRI. Eu queria confirmar se essa ordem de grandeza faz sentido, só para a gente chegar numa figura aí do que é que foi os componentes dessa geração de caixa no trimestre, além da operação forte. Antônio Carlos, obrigado pelas perguntas. Então, respondendo a você, o efeito do ajuste do PIS e COFINS em relação à base de cálculo do ICMS, do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS, é o contrário. Ele não tem efeito caixa, né? Então está confirmada a sua percepção. Com relação às operações envolvendo juros, a gente tem operações de risco sacado ocorrendo continuamente, assim como nós temos operação de FDIC. Em relação ao hedge, a forma como a gente está posicionado, ele tem um efeito mais longo, né? Então você não tem um efeito imediato no trimestre em relação à posição formada. Essa posição é uma posição prospectiva. A gente fez um ajuste, você também vai perceber nas notas sobre o Net Investment Hedge. Isso fez com que a gente reduza para frente o consumo de derivativos, gerando economia na despesa financeira, e vamos avaliar outras oportunidades. Então, também a gente vai estar disponível depois para detalhar essa conta com você quando necessário, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Se puder fazer uma segunda pergunta, essa é para o Patrício. Na verdade, eu só queria esclarecer um ponto em relação à resposta dele para o Lucas, em relação à abertura de Estados Unidos para a China. É sempre um prazer ouvir o Patrício, conhecimento de mercado muito superior ao nosso, mas para a gente não ficou claro e até contraintuitivo quando a gente pensa na abertura dos Estados Unidos. A nossa intuição, e aí provavelmente deve estar errada na visão do Patrício, é que quando a gente fala com a indústria local, vocês estão conseguindo preços muito bons para pata na China. Eu ouvi algo em torno de $3.000 a tonelada, superior até a preço de peito no Brasil. Então a intuição que a gente tem é que ao abrir o mercado americano, você aumenta a competição em produtos mais caros, um mercado mais premium para algumas partes, e por outro lado você diminui a competição nos países da África, que são mercados menos premium. Então a nossa intuição inicial era que isso seria mais negativo para a empresa, e parece que está diferente do entendimento do Patrício. Se ele pudesse explicar um pouco mais sobre isso, eu agradeceria. Tá, perfeito. Então, a gente está participando de muitas assim, reuniões com especialistas que estão analisando o mercado, o consumo e demais, incluindo o Rabobank e demais. E na verdade que a percepção deles, a percepção da gente que tem monitoramento de preços e demais, tem uma migração maior do esperado do porco para frango. Isso principalmente por causa do preço por quilo. Então, a demanda que a gente tem de pernas mesmo é muito maior do que a gente consegue produzir e exportar. E a gente está falando do Brasil como um todo. Então, na verdade, o gap é tão grande de proteína suína no mercado que eu não...
primeiro, não enxergo um volume assim, superior a 20.000, 30.000 toneladas a mais por mês que um mercado como os Estados Unidos conseguiria mandar. Tem que ver como vai ser o processo de aprovação de fábricas, como vai ser essa migração e demais. Mas eu vejo que o gap de proteínas mais a migração de que não consiga pagar o porco que tem no mercado migrando para frango, vai faltar ainda abrindo os Estados Unidos. São muitos milhões de toneladas o que falta e a diferença de preço, mesmo que seja $3.000, é muito menor ao que seria comprar 1 quilo de porco no mercado. Então, por isso que a gente está bem otimista nesse sentido. Tá claro, obrigado, Patrício. A nossa próxima pergunta vem de João Soares, Citibank. Bom dia, pessoal. Tenho duas perguntas, dois follow-ups, na verdade. A primeira para o Sidney, em relação a preços de processados agora no quarto trimestre. Lembro que no segundo já tinha um discurso parecido, que vocês iam analisar várias variáveis, e eu só queria entender, assim, hoje, quais são os grandes empecilhos para novos aumentos de preço, se existem de fato empecilhos, né? Então seria talvez a demanda local, o consumidor ainda está com o wallet ainda pressionado, vocês ainda acham que possivelmente não tem follow-ship da concorrência. Então, só para entender assim, o que poderiam prevenir novos aumentos de preço. E a segunda é mais em relação a fluxo de caixa. Eu só queria entender esse capital de giro de fornecedores, o que dá para imaginar que é sustentável, se esse ciclo financeiro de 18 dias dá para imaginar, enfim, alguma potencial melhora, se de fato vocês mencionam esse processo todo que vocês têm feito na linha de produtos acabados. Então, só para tentar entender ali, nas linhas de capital de giro, o que dá para imaginar que vem de fato dessas medidas que vocês têm feito estruturalmente e o que foram coisas não recorrentes do trimestre. Oi, João. Bom dia, obrigado pela pergunta. O contexto são dois contextos, né? Então, o primeiro contexto é de Natura. Então, nós acreditamos que, com esse cenário que o Patrício acabou de comentar, por demanda maior por aves, em detrimento da escassez de suínos e da conversão para aves, vai sim levar o mercado para patamares maiores de preços em natura no Brasil e, consequentemente, vai abrir uma oportunidade, uma janela de repasse. Não aconteceu no último trimestre, não quer dizer que ela não vai acontecer para frente, e a gente acredita que vai acontecer para frente. Circunstancialmente, em função da equação de habilitações e fluxos de exportação, no último trimestre foi diferente das nossas previsões, mas continuamos acreditando que para frente haverá essa pressão. Então, esse é um cenário de Natura, João. Em relação a processados, é um outro mercado, é um outro cenário. A gente tem elasticidades, a gente tem concorrentes, e, de novo, oferta e demanda, no final a gente acaba fazendo uma equação que melhor equaciona é uma equação melhor rentabilidade e de market share. Então, de fato, há um olhar para market share, mas nós entendemos que o mercado está caminhando, o follow-ship da concorrência veio de forma mais gradativa em relação ao nosso movimento. Nós, como líderes de mercados, entendemos que tivemos a iniciativa de posicionar os preços, mas esse follow-ship está acontecendo, então ela tem sim uma equação versus esse follow-ship da concorrência, versus as margens que nós desenhamos no nosso plano estratégico, que também estamos buscando. Então, é uma equação entre market share e a rentabilidade que nós desenhamos para o mercado do Brasil no P5A e no nosso budget. Agora, a equação ela é mais ampla, mais robusta. Todas as vezes que a gente fala que o Brasil vai exportar mais matéria-prima, isso tem uma correlação direta com os nossos preços.
em alguns itens ela joga a oportunidade de aumento de preço e outros ela joga uma oportunidade de compor o portfólio com produtos que são excedentes disso. Então, é sempre uma relação de mercado onde a gente vai estar muito atento às nossas margens objetivas e a equação de market share versus custos e exportação. Ok, João? João, só complementando a Lorival, um ponto importante que a gente monitora... Só um follow-up rápido. Pode falar, João. Lorival, é só uma questão na verdade, entrar em questão de natalinos, mas acho melhor você terminar seu ponto aí. Não, é só complementando, rapidinho, que sempre pontuar o nível de integração que a BRF tem. E para a indústria de processados isso é fundamental. Então, e até na substituição. Então, na hora que, como o Cid disse, você tem o preço de proteínas, das outras proteínas, sobretudo você viu recentemente o preço da carne subindo, naturalmente existe uma migração para as nossas proteínas. E, além disso, a possibilidade nossa de captura disso, dado que o nosso nível de integração é de 100% nas aves e mais de 95% nos suínos. Então, de fato, um diferencial de captura, uma oportunidade que a BRF tem para poder gerenciar bem e trabalhar bem nesse mercado. Você ia complementar alguma coisa, né? Não, obrigado, Lorival, ficou super claro. Só um ponto de natalino, só para entender, a gente fala com os players menores e vê parece que teve uma equalização boa pelo menos no último ano. Os menores acabaram reduzindo as categorias, acho que já em 2018 já tinha isso, e agora também parece que está acontecendo de novo. Diminuíram bastante as categorias de natalinos e parece que o mercado está bem mais ajustado. Então, hoje os grandes estão bem posicionados em questão de market share de natalinos. Então, eu só queria entender assim, se as categorias hoje vocês veem uma dominância maior versus enfim, os 2 últimos anos. Isso ajudaria, talvez, essa equação de preço que o Sidney estava falando. João, essa é uma operação de curto prazo, né? Então, eu talvez consiga ter mais... acho que com o passar dela no final do ano, a gente consegue te posicionar. Eu vou te dar o cenário que nós estamos trabalhando. No ano passado, nós crescemos em market share com uma combinação de fatores com suínos e aves. Esse ano, o cenário é bem diferente do ano passado. Ano passado, nós ainda estávamos dentro da cadeia muito pressionados ainda por toda o excedente de matéria-prima que estava no Brasil, e todos os players que estavam jogando acabaram operando com um cenário de ainda sobra de matéria-prima, ou seja, esse ano é completamente diferente o mercado. Ele tem uma pressão de câmbio, ele tem uma pressão de escassez de bovinos, ele tem uma pressão de escassez de suínos. Os preços se reposicionaram ao longo do ano, principalmente em aves, suínos e bovinos, que já coloca num patamar de preço muito superior ao ano passado. Mas, por outro lado, você tem um ponto positivo de injeção de dinheiro de curto prazo do fundo de garantia. Então, o que nós acreditamos no nosso cenário? Que o mercado de aves vai crescer. Vai crescer ainda dentro do modesto crescimento que tem essa categoria, tem crescido 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, então um crescimento leve, mas aves dentro da composição entre suínos, bovinos e aves vai crescer mais do que bovinos e suínos. Então o cenário para nós, que temos a maior concentração em aves, ele é otimista, ou seja, devemos ter um ano com um resultado e volume superior ao ano passado. João, só fechando a sua segunda pergunta, né, sobre a questão do ciclo financeiro, conceitualmente o balanço ele tem que trabalhar para a companhia, né?
Então, aí a gente tem um negócio muito cíclico, com uma cadeia longa e complexa, né? Então, a gente alcançou esse patamar de ciclo financeiro líquido, mas eventualmente você tem uma necessidade de formação de estoques em virtude do ciclo de grãos, você tem uma questão relacionada ao comportamento da base de clientes, por uma circunstância você precisa ter uma oferta diferente, e principalmente na relação com os fornecedores, uma estratégia de compras, né, associada com o Vinícius e o time dele, da gente ter a melhor equação mercantil e financeira possível para a companhia. Então, nós estamos hoje, circunstancialmente, com 18 dias de prazo médio líquido. Nós vamos, e eu queria reiterar isso aqui, assegurar disciplina financeira, mas não disciplina financeira a qualquer custo. Disciplina financeira trabalhando geração de caixa com a administração dos componentes de capital de giro da forma mais eficiente possível para a companhia. Então, acredito que ao longo dos trimestres a gente fique numa banda aí entre 18 a 22 dias no máximo, tá? Mas acredito que a gente está no piso dessa banda. Maravilha, obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, BTG Pactual. Oi, bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é voltando um pouco para a Arábia Saudita sobre a nova planta de vocês. Você mencionou, Lorival, que ainda não tem nada definido na questão do sourcing de matéria-prima lá, né? Se seria local ou exportado do Brasil. Mas pensando que tem uma parcela de compras locais, a primeira pergunta é como vocês veem a margem dessa nova fábrica? E também, só para ficar claro, se tem ainda alguma coisa para ser definida nessa questão do sourcing ou se vocês realmente têm flexibilidade total para isso. E a segunda pergunta ainda na região é se vocês conseguirem falar um pouco como que vocês veem a dinâmica de oferta e demanda agora com essa planta e a de Abu Dhabi juntas, eu agradeço. Obrigado. Tá, eu vou, Henrique, obrigado. Falando aqui sobre o sourcing da nova planta, a gente vai estar olhando, não tem uma definição ou uma exigência, porque obviamente vai depender também dos produtos que a gente está fazendo. E muitas vezes não é nenhuma questão de preço ou competitividade entre mercado, vamos chamar, local lá e mercado do Brasil. Então, lá se produz apenas o griller, que é o frango pequeno. E se você precisa, para fazer algum marinado ou de peito, obrigatoriamente você tem que importar ele, no caso de Brasil, pelo próprio tamanho em si. Então, não é nenhuma questão de apenas, ou estou aqui simplificando, uma questão de competitividade de preço, mas sim de que a gente fala, adequação para que a gente tenha a qualidade assegurada do produto final. Então, é isso que a gente vai estar olhando e como uma planta de processados, com base no seu produto, a margem que a gente vai ter. E aí, eu vou até passar para o Patrício com relação aí ao funcionamento, à operação da planta tanto de guisado e quando essa planta ficar pronta, a dinâmica de mercado com relação a isso. Tá, bom dia, obrigado. E também para fortalecer que hoje nossa planta de Abu Dhabi, ela compra dos dois principais produtores, ou dos três principais produtores já da Arábia Saudita. A gente desenvolveu essa matéria-prima através deles, porque lembra que você não consegue embalar tudo em frango inteiro. E a Arábia Saudita é o mercado que mais penetração tem no frango inteiro, pois é um mercado mais tradicional, onde a mulher não estava no mercado de trabalho, a mulher não conduzia, não tinha quase acesso à educação, uma coisa que mudou muito rapidamente. Então, quando você corta o frango porque tem uma asa deslocada ou uma perna deslocada e demais, era um problema para os produtores, ou acaba sendo um problema porque eles não conseguem liquidar tudo o frango.
Então, tem matérias-primas locais que são até mais baratas que o que a gente importa do Brasil para a nossa fábrica do Quixadá e uma qualidade muito boa que a gente foi desenvolvendo com esses produtores locais. Então, a gente já compra hoje e a gente, como falou, Lorival sempre vai precisar de um peito de muito maior tamanho que precisa de um frango de mais de 2,5 kg de peso que o mercado local não consegue fazer e não vai conseguir fazer no meio prazo, sem dúvidas. Com respeito a ter as duas fábricas, hoje com a fábrica de Quixadá, que é Abu Dhabi, a gente, em certa forma, não conseguiu abrir muitos clientes, principalmente de food service. Primeiro por ter menos flexibilidade em tipo de linhas que a gente fez linhas relativamente robustas para o mercado, e dois, porque a gente acabou produzindo principalmente para a nossa própria marca Sagia, para o varejo. Então, ter uma fábrica na Arábia Saudita já estava sendo uma das necessidades que a gente estava analisando nos últimos 2 anos, que é ter uma fábrica mais flexível, para atingir mais canais, principalmente o que é food service, que eles precisam cada vez mais. E, segundo, a gente ser o que eu falo sempre que é de consumer driven para consumer driver, que é a gente desenvolver mais categorias. E a gente está tendo uma oportunidade muito interessante na Arábia Saudita, onde você vê mais mulheres no mercado de trabalho, mais mulheres fora da casa, e demais que precisam mais produtos de conveniência e que hoje não tem essa oferta localmente. Então a gente vai ter um trabalho que o cenário está nos facilitando muito e que as duas plantas vão poder se complementar. Então esse é mais ou menos o cenário para as duas coisas, para a matéria-prima e para as duas capacidades. Tá claríssimo, muito obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra de volta ao senhor Lorival Luz. Obrigado a todos, obrigado às perguntas, obrigado a todo o time e equipe da BRF que está aqui conosco. Só para reforçar mais uma vez a nossa confiança nos resultados apresentados, na solidez dos fundamentos e do trabalho que está sendo feito, colocando consistência nesse resultado e, de novo, chamando a atenção para as perspectivas que a gente tem pela frente, olhando todo o contexto, não só do impacto no mercado internacional, como do posicionamento e todo o trabalho que tem sido feito no Brasil, o que nos dá muita confiança para avançar e acelerar a nossa trajetória de disciplina financeira, reduzindo a alavancagem e, ao mesmo tempo, iniciar e olhar com relação a perspectivas de crescimento e de retomada de investimento, conforme anunciado recentemente. Queria agradecer a todos, então, desejar um bom fim de ano, bom fim de dia para todos. Obrigado.